Desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos os irmãos e irmãs. Amém. Palavra de Deus em Atos, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Se você quiser acompanhar, pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, primeiro versículo a seguir, para a nossa reflexão aqui na Palavra de Deus nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomou pela sua mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram, e de um salto pôs-se em pé e passou a andar, e entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. Aleluia! E viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram que era ele, aquele que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e de assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Pode sentar, esteja à vontade. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para repetir um pouco da palavra de Deus. E como eu costumo dizer, para mim é um privilégio todas as vezes que eu posso compartilhar a palavra de Deus com vocês, porque esta palavra ela é maravilhosa, né? Nós já ouvimos aqui hoje testemunhos, já vimos aqui que Deus tem feito coisas maravilosas na vida de pessoas, né? Aqui, então por isso nós nos alegramos muito por termos este Deus como Senhor da nossa vida, que a cada dia nos acompanha e nos abençoa. E o tema, como nós já ouvimos pelo pastor João, aqui, há milagres fora do templo. Você crê assim ou não? Amém. Amém, né? Glória a Deus. Há milagres dentro do templo, mas há milagres também fora do templo. Isso é uma coisa importante a gente entender, porque às vezes pensamos que é só aqui dentro do templo que acontecem milagres. E a gente vai ver nessa mensagem que Deus, Ele também faz milagre fora do templo. O texto aqui diz para a gente, irmãos, Pedro e João, eles iam subindo para a oração, eles iam à hora nona, perto das 3 horas da tarde, para o templo, para a oração. Era o costume deles. Eles iam para o templo, iam para a igreja para orar, e lá estava um templo muito grande, cheio de muitas pessoas, tinha aproximadamente 12 portas, 12 entradas, e eles estão subindo e vão entrar pela entrada chamada Formosa. Era o nome dessa entrada. Eles estão subindo para entrar para Formosa, e de repente lá levam um homem que todos os dias era convocado exatamente naquela porta para pedir esmola às pessoas que ali passavam. Imagino eu que ele pensava que quem ia à igreja eram pessoas que gostavam de ajudar, eram pessoas que gostavam de contribuir para o bem-estar das outras pessoas. Ele estava à porta do templo, era um lugar também com muita gente, onde passavam diariamente muitas pessoas naquele grande templo que ali estava. E diz que quando ele vê que Pedro e João está entrando no templo, chegando para entrar, não havia entrado ainda, ele pede uma esmola. Os homens de Deus olham para aquele homem lá à porta do templo, lá pedindo uma esmola, e olha bem para ele e fala assim: olha para a gente. E ele começa a olhar para eles, esperando que iria receber alguma coisa. Imagina que ele pensava: agora eu vou receber uma grande ajuda desses homens. E de fato, ele estava prestes a receber uma grande ajuda mesmo.
Só que a ajuda não era financeira, não era moedinha caindo dentro da sua latinha, não eram notas, quem sabe, caindo ali para ajudar, porque Pedro e João, eles vão olhar para aquele homem e vão dizer assim: olha para a gente, porque nós não possuímos ouro, não possuímos prata, não temos dinheiro, mas temos uma coisa importante: nós temos fé no Cristo Salvador. Glória a Deus. Nós não temos ouro e não temos prata, mas nós confiamos, nós acreditamos no Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Anda. Em outra versão fala: levanta e anda. E aí eles dão a mão para aquele homem, puxa ele em pé, e quando ele se coloca em pé, diz que os seus pés e seus tornozelos, que era onde ele tinha a sua deficiência, eles se tornam perfeitos, e aquele homem dá um salto e começa a andar. Aleluia. Eu imagino que para uma pessoa que não enxerga, a maior alegria da sua vida é um dia poder ter os olhos abertos e ver a luz. Da mesma forma, para uma pessoa que não anda, que precisa ser carregado por outras pessoas, eu imagino que a maior alegria dele é um dia poder se colocar em pé e andar. E aquele homem, ele era uma pessoa paralítica de nascença. Lá para frente o texto vai dizer que ele tinha aproximadamente 40 anos de idade e que nunca tinha andado. E agora ele vai receber uma bênção tão grande na vida dele, uma ajuda, não é uma esmola, mas é uma bênção de Deus na sua vida tão grande, que ele vai ter a vida mudada completamente. Tudo que ele tinha vivido até aqui, tudo que ele tinha passado até este momento, agora vai ser transformado em uma vida muito melhor, porque ele dá um salto, ele começa a andar. E o que eu acho bonito desse texto é que ele não anda para qualquer lado, ele não sai perdido para qualquer lugar pulando, mas aquele homem, ele anda exatamente para entrar ao templo junto com Pedro e João. Aleluia. Amém. O milagre aconteceu fora do templo. O milagre acontece lá na porta, antes da entrada do templo. E ele agora começa a andar e começa a entrar no templo, mas ele não entra como uma pessoa que não tinha motivos. Aquele homem, ele adentra ao templo como uma pessoa que tinha muitos motivos para ser feliz, porque o texto diz que ele anda saltando, louvando a Deus, engrandecendo ao nome do Senhor em alta voz. Amém. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente tem tudo perfeito, tem perna perfeita, tem braços perfeitos, tem mente perfeita, tem boca perfeita, e a gente não tem a coragem deste homem de começar a louvar a Deus, a gritar o nome do Senhor, a saltar de alegria pelas bênçãos de Deus. E o texto diz que esse homem, ele não entra no templo como uma pessoa calada, mas ele entra saltando, louvando, exaltando o nome de Deus. E sabe o que acontece com as pessoas que estão em volta? Elas começam a olhar o que está acontecendo, elas olham para aquele homem andando, saltando. O texto diz para a gente, irmãos, que todo o povo viu ele andar, reconheceram que era aquele homem que pedia esmola lá na porta formosa do templo, e ficaram cheios de admiração e também de assombro pelo que havia acontecido. Eles não tinham visto ainda pessoas comuns como Pedro e João fazer aquilo que estava acontecendo. Eles ficam meio que assombrados por verem aquilo que aconteceu na vida daquele homem, por olhar e sabiam que há muitos anos ele ali pedia esmola todos os dias, e agora ele poderia trabalhar, não precisaria mais de pedir ou de necessitar de uma ajuda de ninguém. Só que tem uma coisa aqui que chama a atenção nesse texto, é que quando eles fazem esse milagre, as pessoas, como se fosse eles que tivessem feito, né? Quando eles são usados por Deus ali, para um milagre acontecer na vida daquele homem, as pessoas começam a olhar para eles, a fitar os olhos deles de uma maneira que eles ficam incomodados. E eles vão lá para o pórtico, uma parte externa, onde tinha uma cobertura que foi construída também neste mesmo templo, e as pessoas estão todas em volta deles. Está todo mundo ali olhando para eles, como se eles fossem alguém sobrenatural, como se eles não fossem meramente humanos. E aí no versículo 12 diz que Pedro vai responder aqueles homens e fala assim, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas,
Por que vocês estão maravilhados por isso? E por que fitam os olhos em nós, como se nós, com o nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito andar neste homem? Por que é que vocês estão olhando como se nós fôssemos Deus? Interessante é que esse povo era israelita, era um povo que conhecia a história de Deus, era o povo de Deus, teria que saber que Deus tem poder e faz milagres. Só que muitos deles estavam entre aqueles que gritavam assim, quando foi perguntado sobre Jesus: crucifica-o, crucifica-o. E aí Pedro vai olhar para aqueles outros e vai dizer assim: ó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Pedro, ele não tem medo de encarar as pessoas e dizer assim: olha, vocês estão olhando para nós, mas não somos nós. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que enviou seu Filho aqui ao mundo, aquele Jesus que vocês entregaram para ser morto, que vocês negaram, que vocês rejeitaram, foi em nome deste Cristo que este milagre aconteceu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele está dizendo para vocês: mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, e de quem nós também somos testemunhas. Pela fé neste Jesus, é que este homem hoje volta a andar, ele volta a caminhar, que ele começa a andar na sua vida, né? Não teve nem tempo de aprender a andar com a mamãe e o papai, teve que ficar em pé e sair andando já aprendeu de uma vez. Interessante, irmãos, que Deus ele faz milagres extraordinários. Muitas vezes as pessoas não entendem o que acontece, mas é Deus agindo, é Deus trabalhando, coisas que às vezes o médico fala assim: não tem jeito, isso não tem mais solução, e de repente você encontra a pessoa e diz assim: olha, eu fui curado, eu fui curada. É porque esse Deus, ele vai além do pensamento humano, ele vai além da medicina, ele vai além da ciência, ele vai além de tudo que você possa imaginar aqui nessa terra. Pedro, ele olha para aqueles irmãos israelitas que estão ali atônitos, que estão admirados, que estão meio assombrados, e fala assim, olha o verso 17, ó. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca dos seus profetas, que o Cristo havia de padecer. Arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os vossos pecados. Glória a Deus. Ele está dizendo, mesmo que vocês participaram da morte do Cristo, ainda que vocês rejeitaram Jesus, se vocês se arrependerem e se converterem, então vocês podem ter os pecados perdoados, a fim de que a presença do Senhor venha em tempo de refrigério e envie ele a Cristo, aquele que já foi designado Jesus. Então ele vai vir novamente, ele vai descer aqui outra vez, mas agora ele vem com toda a autoridade. Ele fala que era necessário que o Cristo padecesse, que passasse todas essas coisas, mas que depois fosse recebido do céu e que voltasse para buscar o seu povo um dia. Ele está dizendo para os israelitas que se eles se arrependessem, se eles se convertessem, se eles mudassem de pensamento, então eles iriam encontrar refrigério em Cristo Jesus. Irmãos, o momento do milagre foi um momento também de evangelismo, momento de anunciar a palavra, momento de mostrar que Jesus Cristo, Ele é o Salvador da humanidade, Ele é o dono da vida, é o dono de todas as coisas, que a gente precisa mesmo acreditar nesse Deus e nunca duvidar dele. E aí Pedro, ele prega para aquelas pessoas, ele anuncia o Evangelho com muita força para aqueles irmãos. E diz no capítulo 4, que enquanto ele falava ainda com o povo, vieram
os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, e ressentidos porque ensinavam o povo em nome de Jesus, ensinavam a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam e recolheram no cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde. Eles estavam lá pregando, anunciando, falando em nome de Jesus. As autoridades vêm, não querem que fala em nome de Jesus, não pode anunciar a ressurreição dos mortos em nome de Cristo, não pode falar de Jesus. Só que tem uma coisa interessante que está no versículo 4 do capítulo 4, que tudo já tinha sido feito. Pedro já tinha anunciado, já tinha falado, as pessoas tinham ouvido, eles vão ser levados para a prisão, mas agora, o verso 4 fala assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número dos homens para quase 5.000, aleluia, glória a Deus. Irmãos, aconteceu um milagre extraordinário fora do templo. Eles entram ao templo e quando estão ali falando agora de Jesus, anunciando o Evangelho, as autoridades vêm para prender, só que a semente já foi plantada. E não tem como evitar. Ela vai germinar no coração, ela vai produzir fruto no coração daquelas pessoas. Pessoas ali se converteram a Cristo naquele dia, se arrependeram do seu pecado e se converteram dos seus maus caminhos e aceitaram a Jesus. Eu ainda continuo aqui nesse texto, achando muito interessante, porque quando eles são levados para a prisão, vão ser soltos no outro dia, o que acontece é que as autoridades, elas tentam fazer de alguma forma que eles se intimidassem e parassem de falar no nome de Jesus. Vocês ficaram presos, agora vocês vão sair, vocês não falem mais em nome de Jesus, não anunciem mais isso, não façam isso. Porque com que autoridade vocês fazem isso? Qual é a autoridade que vocês têm para falar e fazer essas coisas? E aí o texto mostra para a gente aqui no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje nos interrogam a propósito do benefício que foi feito a um homem enfermo, de que forma ele foi curada, tomai conhecimento, vós todos e o povo de Israel, em que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em nome de Jesus Cristo é que este homem está curado diante de vocês. Aleluia, Jesus. Eles não tinham medo, irmãos. Nada intimidava estes homens. Não era prisão, não era açoites, não eram ameaças de morte, não tinha nada que fizesse com que eles se intimidassem. Eles anunciavam, eles falavam em nome de Jesus. E quando as autoridades vão dizer para eles não falarem mais, não anunciarem mais, não ensinarem nada em nome de Jesus, lá no verso 19, Pedro vai dizer assim: julguem entre vocês se é justo diante de Deus dar ouvido a vocês e não a Deus. Prefiro muito mais obedecer a palavra de Deus do que aos homens. E nós não podemos nos calar, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque este Cristo, Ele é Senhor, Ele é Deus poderoso, Ele foi ressuscitado dos mortos, está entronizado e um dia Ele voltará. Glória a Deus. E aí o texto, a sequência aqui, não dá para a gente ler tudo porque é muito grande, né? Mas vamos resumindo. Diz que eles foram soltos e a primeira coisa que eles fazem quando são soltos é ir lá para a casa dos irmãos, procurar os irmãos e contar para eles tudo que tinha acontecido e tudo que as autoridades haviam feito e falado para eles. E vocês sabem o que aconteceu quando eles contaram para os irmãos tudo o que tinha acontecido? Naquele exato momento, a partir do versículo número 24, nós vamos ver que esta igreja, esse povo de Deus, o povo que estava ao lado dos homens de Deus, eles levantam um clamor a Deus. Eles começam a orar ao Senhor, começam a conversar com Deus, começam a contar para Deus tudo o que estava acontecendo e pedir que Deus traga uma providência para a vida deles, para que pudesse anunciar o Evangelho, falar da palavra de forma que não se intimidasse. E no verso 31, que o pastor João deu para a gente na introdução do culto, diz assim: e enquanto eles oravam,
tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Não eram só os apóstolos que eram pessoas corajosas, não por si próprios, mas pelo Espírito Santo. Não era somente os apóstolos que faziam isso, mas todos os irmãos, toda a igreja, todas as pessoas que se reuniam, elas saíram pelas ruas e com muita força, com muita veemência, pregaram a palavra de Deus, usados pelo Espírito Santo. E grandes milagres aconteceram também fora do templo. Muitas maravilhas Deus realizou. A Bíblia diz que eles iam pregando o Evangelho e os milagres e prodígios vinham acontecendo após a pregação do Evangelho, confirmando a palavra que eles estavam pregando. Por isso, se você, se eu, se nós queremos ver milagres de Deus, se queremos ver coisas extraordinárias acontecendo dentro do templo, fora do templo, lá naquela comunidade, Manani, onde tem aquelas criancinhas passando necessidade, a gente precisa anunciar o Evangelho. A gente precisa levar o Evangelho para todas as pessoas, contar para eles as bênçãos e as maravilhas de Deus, falar do grande amor de Deus. Eu não tenho dúvida, irmãos, que quando isso acontecer, muitos milagres e prodígios vão acontecer, e muitas conversões também vão acontecer, porque elas vêm através da pregação da palavra. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente possa ver muitos milagres de Deus. Pastor, obrigado.